E a parábola das virgens, ela está exprimida entre outras duas parábolas. Se você observar na sua Bíblia, na última sessão do capítulo 24, você tem a parábola do servo fiel e a parábola do servo mau, servo bom e o servo mau. E logo depois da parábola das 10 virgens, você tem a parábola dos talentos. E estas três parábolas, a do servo bom e mau, a das virgens e a dos talentos, elas são um apelo aos discípulos e à igreja, a quem os discípulos representavam, e que de certa maneira seria instruída por isso aqui depois, era um apelo à vigilância e ao preparo para o retorno dele. Todo o capítulo 24 vai tratar de sinais e eventos, né? O grande sinal da volta de Jesus, que é a pregação do evangelho, é o grande sinal. Existem vários elementos, né, que vão anunciando a proximidade do seu retorno, não é? E é dentro desse contexto que estas duas parábolas elas são colocadas, espremendo a parábola das virgens. Então, as três parábolas, preparo e vigilância. Porque o fato de ele ter dado a resposta aos discípulos de que o dia e a hora ninguém sabia, mas ele dá os sinais e as evidências, era um apelo à igreja para dizer o seguinte: você precisa estar em prontidão. Você não pode viver como se esse negócio nunca fosse acontecer, e você não pode viver como se esse negócio estivesse muito distante de você, porque a expectativa que nós temos a respeito da volta de Jesus determina o tipo de vida que a gente leva. Se você projetar a volta de Jesus para daqui a 30 anos, você vai viver como se ele fosse voltar daqui a 30 anos. Se você projeta a volta de Jesus para daqui a alguns meses, você vai viver como se ele fosse voltar daqui a alguns meses. A expectativa que você tem em relação à volta de Jesus determina o modo de vida que você leva. E o fato de não ter sido marcado uma data é um recado que o céu nos dá de que nós precisamos viver na iminência do retorno de Jesus. O servo bom e mau, eles acabam, né, o mal ali acaba dizendo: meu Senhor tarda a voltar. Então ele vive do jeito que ele acha que deve viver, porque ele acha que ele vai ter tempo para se preparar, ou ele vai conseguir antecipar a volta, mas o chefe vem antes, numa hora que ele não espera. A parábola dos talentos, que vem para cobrar, né, a responsabilidade da vida e daquilo que foi confiado às pessoas, da mesma forma. Só que a parábola das virgens, que é o nosso ponto da noite de hoje, ela tem alguns elementos que nós precisamos compreender. Tá? Então, a primeira coisa básica para a gente poder entender aqui o capítulo 25 de Mateus é a gente ir desvendando esse código, destes símbolos. Então, sem pegadinha, eu vou perguntar e você vai me dizer. Nessa parábola, quem é o noivo? Jesus é o noivo. Tá? Nessa parábola, quem é a noiva? Normalmente a gente diz que é a igreja, não é? Mas não é. Não é. Você lembra a descrição que João, o apóstolo, faz no capítulo 21 do livro do Apocalipse? Ele descreve algo que está descendo do céu. Você lembra que ele faz a descrição da cidade, a santa cidade, que é a nova Jerusalém, que descia do céu como uma noiva. Tendo este texto bíblico em mente, observe o que a serva do Senhor diz no livro O Grande Conflito, página 426. Olha só. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. Agora, palavras da serva do Senhor: a santa cidade, a nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade, e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. Ou seja,
Na parábola, a noiva não é a igreja, a noiva é a Nova Jerusalém. A igreja é representada pelas virgens. Assim, observe como as coisas vão ganhar um contorno interessante. Porque, responde para mim, quantas eram as virgens na parábola? 10. Quantas delas, das 10, aguardavam a vinda do noivo? Diga para mim. Okay. Então, vamos entender aqui e deixar uma coisa bem clara. Nessa parábola, Jesus não está fazendo uma distinção entre a igreja e o mundo. Nessa parábola, ele só está falando da igreja. Nessa parábola, ele não está fazendo uma distinção entre quem crê e quem não crê, como em outros momentos ele faz. Nessa parábola, ele está falando apenas de gente que aguarda o noivo, ou seja, ele só está falando de crente. A parábola das virgens não faz uma distinção entre crentes e não crentes. É tudo crente. As 10 aguardavam o noivo. Então, a diferença entre as 5 das outras 5 não era a fé, não era a expectativa, não era a crença, não era a doutrina, porque nisso elas estavam em comum acordo. As 10 aguardavam o noivo. Isso está claro para nós todos? Estamos bem com isso? Todas elas saíram ao encontro do noivo. Só que há um elemento na parábola que Jesus traz. Ele diz assim, ó, tardando o noivo. O ponto da parábola não é a crença, não é a expectativa. O ponto da parábola é a diferença da postura diante de uma demora. Diante do fato de que ele ainda não veio e que há uma necessidade de espera, essa espera provoca nos envolvidos da parábola, na igreja, caminhos distintos e opostos. A diferença não está na crença, não está na expectativa. A diferença está na postura diante da demora. Minha pergunta para você, das 10, todas esperavam um noivo. Quantas delas cansaram? Todas. Quantas das 10 acabaram adormecendo? Todas. Há um tempo de espera na nossa jornada cristã, onde a nossa fé é provada. Nós não suportamos a demora. Nós não suportamos não ser atendidos imediatamente. A nossa linha de tempo na nossa relação com Deus e no desenvolvimento da nossa fé é uma linha muito curta. É como se nós colocássemos Deus na parede e dando um tempo para Ele. É melhor que Ele responda até aqui, porque se Ele não responde... Só que Deus trabalha com uma linha de tempo mais esgaçada. E dê glórias a Deus porque é assim. Porque sua paciência em ver a nossa demora em tomar jeito e vergonha na cara também é um pouco mais esgaçada. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. E esse apelo que a parábola faz à vigilância, as 10 virgens, elas não previam uma espera tão longa. Só que agora, se a diferença não estava na crença, se a diferença não estava na expectativa, se a diferença não estava nem na postura inicial, porque todas pegaram no sono, todas se cansaram, a pergunta que eu tenho para você, e ela é óbvia na parábola, é: qual a diferença de 5 das 5?
Deixa eu fazer outra pergunta. Quantas das 10 tinham azeite? Todas. Todas tinham azeite. Só que algumas tinham azeite reserva. Sabe o que eu queria dizer para você no início desse final de semana? Muito simples. Você precisa estocar óleo. É isso. Você precisa estocar óleo. Na vida cristã, todos nós temos alguma coisa de óleo. Então diga para mim, o que é a lâmpada na parábola? O que é a lâmpada? Vamos usar um salmo para a gente responder essa pergunta? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tá. Na linguagem bíblica, este óleo que é colocado dentro da lâmpada é símbolo do quê? Símbolo do Espírito Santo, a unção, né? Isso é muito alusivo ao Espírito Santo, né? No antigo Israel havia a prática da unção como uma espécie de cobertura de poder, era um sinal de que a pessoa recebia algo de fora para dar a ela uma virtude. Isso é símbolo do Espírito. E na vida cristã e na nossa caminhada cristã, quando nós aceitamos a Jesus Cristo e nós recebemos a sua palavra no nosso coração, nós temos esse recipiente, nós, na realidade, nós somos esse local onde a palavra de Deus reage em nós e há uma queima. O azeite é o combustível para aquela chama acender. E nós somos esse lugar onde acontece a fusão entre a palavra e o Espírito. Nós somos esse recipiente, nós somos esse lugar onde a palavra sendo recebida e reagindo nesse ambiente confinado, porque entenda, o Espírito vai agir na palavra. A palavra que vai nos dar essa garantia. A palavra que vai nos dar essa condição. O Espírito Santo não pode se contradizer agindo de forma contrária à revelação que ele mesmo deu previamente. Então, todos os envolvidos na parábola, eles tinham alguma coisa do Espírito, todos. Só que, às vezes, na nossa caminhada cristã, nós vamos nos arrastando com pouco azeite. É um pouquinho. E nós vamos nos arrastando. Nós vamos, às vezes, de um final de semana de revivamento a outro, com um pouco de azeite que a gente recebeu, que a gente ganhou, e a gente vai se arrastando. A gente faz aquela leiturinha da palavra de Deus, assim, superficial, ao longo da semana, e a gente vai se arrastando. A gente ouve um sermão ali, acompanha um podcast ali, assiste um negócio lá, ouve um negócio ali, e a gente vai se arrastando. Mas o ponto é que na crise é que você vai precisar de um azeite adicional. Enquanto a crise não se instala, e nós temos uma crise diante de nós, tal qual nunca houve, enquanto essa crise não se instalar de verdade, nós vamos nos arrastando, e aparentemente o que nós temos é suficiente, e pode até ser suficiente em tempo de paz. Pode até ser suficiente em tempo de prosperidade, em tempo de saúde, em tempo de tranquilidade. Pode ser que esse pouco de azeite dentro da lâmpada seja suficiente, mas não é e não será suficiente num tempo de crise. E esse é o ponto. Diferente de outras parábolas, essa aqui é um apelo a que nós tenhamos uma porção reserva para o tempo de crise. E isso, quando 5 delas se veem em apuros e pedem emprestado das outras, na parábola aqui você tem um conceito que a gente costuma falar quase como um chavão. Salvação é um negócio individual. Existe um texto dos profetas antigos que dizia assim, Deus olhando para Jerusalém a ponto de julgá-la, dizendo o seguinte, ó, se no meio de vocês estivesse aí José, Daniel e Noé, nenhum deles salvaria a sua família. Nenhum deles salvaria a sua família, porque cada um será julgado pela sua própria justiça. Não tem como você transferir azeite para a tua esposa. Vocês estão me ouvindo? Não tem como você transferir azeite para os teus filhos. Não tem como. Esse negócio do reservatório do azeite, ele é individual. O que você faz como pai, como marido, como mãe, como irmão, como parente? O que você faz? Você cria um ambiente na tua casa
para que o azeite jorre, mas cada um vai ter que colocar sua própria vasilha para receber. O pai, quando chama para o culto familiar, ele está abrindo as comportas do céu para o azeite ser derramado sobre a sua casa. Mas a vasilhinha é a criança, é o filho que tem que botar no seu coraçãozinho. É a esposa que tem que fazer, porque esse negócio é individual. Por isso que na parábola, quando Jesus descreve, ou empresta aí, não dá para transferir, porque cada um tem que ter sua própria vasilha. Então, coletivamente, o pastor, os anciãos, a igreja, todo mundo aqui pode criar um ambiente para que os depósitos do céu jorrem sobre a comunidade, sobre a igreja. Mas, meu amigo, o jeitinho que você vem à igreja, a cada reunião, vai determinar a quantidade de azeite que você vai levar embora. É você quem determina. Vamos usar uma outra história da Bíblia para a gente entender quanto de azeite a gente pode levar embora e quanto a gente pode não levar embora. Você lembra aquela viúva lá, do profeta Eliseu? Que ele disse, traz as vasilhas. A minha pergunta, quando que o azeite parou de jorrar? Quando acabou as vasilhas. Enquanto a mulher tivesse fé em trazer mais vasilha, mais azeite vinha. Parou de vir azeite, por quê? Porque já não tinha mais o recipiente. Então é o seguinte, com você do mesmo jeito, não há medida para Deus te dar o Espírito dele. Não há medida. Não há limite. Só que a pergunta é, você está indo como? Apenas com um pouquinho na lâmpada ou você está com reserva? O ponto da parábola, na expectativa da volta de Jesus, é você tem que estocar óleo. Tem um texto da Sr. White que ela diz assim, ó, toda reunião da igreja é uma oportunidade para receber a chuva temporânea e a chuva serôdia. O problema é que tem um negócio que mata a gente, que se chama rotina. A gente bota no automático. E às vezes a gente vem aqui tão no automático que a gente não tem expectativa de sair aqui com um pouco mais de azeite. A gente só vem no automático. Você sabe que isso não é incomum. Quando, imprudentemente, a Arca da Aliança foi levada para uma batalha no antigo Israel, ela acabou parando num território inimigo lá nos filisteus. Você lembra desse episódio? E essa arca acabou sendo recuperada. E ela ficou na casa de um camarada durante 20 anos. A Bíblia não diz absolutamente nada sobre a família desse camarada, a não ser que diz que a arca ficou na casa dele durante 20 anos. Depois desse período, Davi se incomodou com o fato da arca estar lá numa casa qualquer e resolveu trazer a arca para Jerusalém. Ele fez 2 tentativas, você deve lembrar. Na primeira deu ruim, porque no caminho alguém imprudentemente tentou segurar a arca, acabou morrendo, não podia tocar, foi carregada, transportada de um jeito errado. Nessa de no meio do caminho ter acontecido isso, essa arca ficou 3 meses na casa de um camarada lá naquela vila. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa desse camarada grandemente. O que me faz pensar, por que a arca ficou 20 anos na casa de um e a Bíblia não diz nada sobre ele? E diz que só ficou 3 meses na casa desse aqui, enquanto Davi fazia os preparativos para levar ela direito. E diz que Deus abençoou muito a sua casa. Eu respondo isso para você com uma outra história. Tinha um dia que Jesus desembarcou na praia, no Mar da Galileia, desceu do barco. Jairo, desesperado, chegou lá e disse, minha filhinha está para morrer, vem na minha casa, o Senhor impõe as mãos sobre ela para que ela viva. E Jesus foi com ele, está lá em Marcos capítulo 5. No meio do caminho, você lembra o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? O que aconteceu? Tinha uma mulher com hemorragia, 12 anos, e o que acontece? Ela disse para si, se eu apenas lhe tocar nas vestes, serei curada. E ela toca, e o que acontece? Ela é curada. Aí Jesus faz um negócio esquisito lá. Jesus diz, alguém me tocou. Os discípulos ficaram tudo envergonhados. Que perguntinha mais esquisita. E aí ele falou assim, não. Me tocou, porque de mim saiu poder. Tinha um monte de gente tocando, não aconteceu nada, mas uma mulher tocou e aconteceu tudo. Tudo depende da forma como você se aproxima daquilo que é poderoso. Você pode entrar por essa porta e voltar até com menos azeite. Porque o pouquinho que você tinha, pode ser que você queimou se incomodando com algumas coisas e com as pessoas.
E você não levou nada. Você, inclusive, gastou o pouco que você tinha. Porque a forma como você se aproxima de Deus determina o que você leva dele. A forma como você entra na igreja para comparecer diante do soberano determina o que você vai levar dele. Faz sentido isso para você? Qual a diferença de 5 prudentes e 5 imprudentes? Foi o preparo. Umas estocaram óleo e outras não estocaram óleo. As que estocaram óleo representam aqueles que no momento da espera, no tempo da espera, na longa espera para encontrar-se com o noivo, vão estocando óleo. Umas estocam, outras não. A pergunta é, você anda estocando óleo? Ou você anda gastando o pouco que você tem? Essa parábola não é para falar de crente e descrente. Essa parábola só fala de gente que acredita que Jesus vai voltar e que está esperando Jesus voltar, mas não está se preparando adequadamente. Então eu vou dizer para você, vai viver aí à margem do mundo, do jeito que nós vivemos, para chegar ali no final e ainda ficar pelo meio do caminho? Faz sentido isso? Não faz sentido. Você sabe que alguns de nós ainda vão ter a cara de pau de que quando ele voltar ainda a gente vai querer dizer para ele o que a gente fez a vida inteira na igreja. Em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, expulsei demônio, fiz milagre, um monte de coisa. E deixa eu dizer um negócio aqui para você, olha aqui bem para mim, vou falar bem sério aqui, eu não quero parecer ser indelicado não, mas olha aqui para mim. O que a gente faz de bom, que de vez em quando sai alguma coisa boa de nós, não quer dizer que nós somos alguma coisa. Eu vou te dar uma outra história para demonstrar isso. Quando Deus quer, Deus usa até uma mula. Tu acha que Deus não vai poder usar nós? Então, gente que não vai para o céu, pregou para auditórios cheios. Gente que não vai para o céu, expulsou demônios. Gente que não vai para o céu, realizou milagres, até curou gente. E não vai para o céu. Mateus capítulo 7. Em teu nome. Jesus olha e diz assim, eu não te conheço, cara. Acabei te usando porque precisava salvar outras pessoas, mas você se desqualificou. Te usei, porque para salvar Deus usa até uma mula. Às vezes até o diabo cumpre os propósitos de Deus. Porque Deus vai salvar as pessoas, ele usa qualquer instrumento para poder fazer isso. Mas o fato de eu, de alguma forma, ter servido a igreja e ter servido bem a igreja e de ter feito várias coisas boas e que deram frutos, não indica que ali no final eu vou ter o azeite suficiente. Não te conheço. A expressão utilizada em Mateus 7 é a mesma de Mateus 25. Não te conheço. Não te conheço, ainda que tenha servido a igreja. Mas, Senhor, fundei 3 igrejas. Dei estudo bíblico ano após ano. Servi como pastor por mais de 30 anos. Batizei centenas de pessoas. Não tenta esfregar no rosto do porteiro do céu o que você fez, porque não vai adiantar. Não vai. Isso é incrível, não? Isso é incrível. Agora, para aqueles que têm a sede e a fome da justiça, para aqueles que querem receber o azeite e estocar óleo, temos boas notícias. Então nós vamos a 2 últimos textos da noite de hoje. Primeiro nós vamos a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 é incrível. E Joel capítulo 2, ele sucede uma descrição tremenda do estado horroroso que estava o povo de Deus. Joel capítulo 2. Está exprimido aí nos profetas menores, viu? Mas se você for a Daniel, depois tem Oséias, depois tem Joel. Joel faz uma descrição terrível da condição do povo. Capítulo 1 é assim, olha, está tudo ruim, tudo ruim.
mas é feita uma promessa, porque Deus vai intervir. E nos versos 23 e 24 do capítulo 2, nós lemos bem assim, ó. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida. Você diz amém? Amém. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Está falando da chuva serôdia, da chuva temporânea, né? E agora ele diz a consequência disso, né? Consequência disso. Verso 24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Outras versões dizem azeite. Deus está dizendo o seguinte, não importa quão terrível seja a condição da igreja, não importa quão terrível seja a condição da humanidade, não importa quão terrível seja a condição daqueles que são chamados pelo meu nome, se eles se voltarem a mim em arrependimento, são os versos anteriores do capítulo 2, eu vou encher todas as medidas e não vai faltar óleo, eu vou derramar. E aí na sequência do capítulo você tem aquele texto clássico, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Você conhece isso? É Deus dizendo que Ele vai derramar o seu espírito numa medida jamais vista e não vai ter nenhum tipo de carência da parte de Deus para abençoar o seu povo, dando a ele o que ele precisa. A pergunta é, você quer ou não quer começar a estocar óleo? Você quer ou não quer ter as suas medidas cheias? Você quer ou não quer se preparar para o tempo de crise? Meus irmãos, não vai ter como. Uma crise, como nunca houve, está diante de nós. Eu não sei se ela vai pegar você vivo ou a mim. Eu não sei se nós vamos durar até lá. Mas o que eu sei é que essa parábola diz assim para mim, você precisa se preparar para ela. Você precisa se preparar para ela. Daniel diz que é uma angústia qual nunca houve. E eu digo a você, para uma angústia qual nunca houve, haverá uma igreja qual nunca houve. É certo que, quando o Espírito for derramado com toda a intensidade que nos foi prometida, a igreja também será sacudida como ela nunca foi sacudida. Isso é simultâneo. Isso é simultâneo. Para uma crise qual nunca houve, uma igreja qual nunca houve. Um poder qual nunca houve, uma coragem qual nunca houve, uma bênção qual nunca houve. Isso será extraordinário. Mas você não pode achar que você vai ficar olhando os sinais e dizendo, quando tal coisa acontecer, eu vou aprumar a minha vida. Quando tal coisa começar a acontecer, eu vou ajeitar a minha vida, eu vou abandonar essas coisas que eu estou adiando. Eu sei que está errado, mas eu vou manobrando aqui, né? Aqui aí eu me ajeito. Quando eu sou esperto, imagina quantas vezes nossa, eu conheço a profecia, eu sei como é que é. Sei que tem uns gatilhos, aí tem uns gatilhos. Quando fulano fizer tal coisa, quando tal coisa acontecer em tal lugar, aí eu sei que é a hora, e aí eu vou me arrumar. Não é assim. Não é assim. Isso é um engano. Ninguém vai conseguir se ajeitar quando a crise estourar. Ninguém. Você precisa estocar óleo antes. Olha que texto bonito, o último da noite. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Porque é o seguinte, tá? Poucas coisas são mais ridículas do que o orgulho espiritual. Poucas coisas. Pessoas que se acham muito santas, muito preparadas. Pessoas que falam com uma certa arrogância espiritual. Poucas coisas são mais ridículas do que isso. Às vezes as pessoas querem ostentar o Espírito de Deus como se o Espírito de Deus fosse uma espécie de prêmio para elas por causa de sua santidade. E, meus irmãos, ninguém pode instrumentalizar o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que nos instrumentaliza. Nós não usamos o Espírito de Deus como uma espécie de status na igreja. Você sabe que isso foi uma tendência forte na última metade do século? Braços do cristianismo tinham sinais de que uma pessoa era cheia do Espírito Santo, e isso virou uma questão de ostentação. Nós somos mais sofisticados em relação a isso, mas às vezes atrevidos também. Como se determinadas práticas, abstinências, determinadas
determinados sinais, determinada estética, fosse o grande sinal de quão cheio do Espírito eu estou. Como se o Espírito Santo fosse um prêmio por eu andar na linha. O Espírito Santo é o agente da transformação. Ninguém consegue receber o Espírito Santo como prêmio. O Espírito Santo é o agente que transforma. E tudo que ele transforma, ele quer usar e ele empodera. A gente só está de carona. E para que serve uma pessoa ter a sua vasilha cheia de azeite de reserva e a sua lâmpada cheia de azeite queimando? Por quê? Para quê? Para que serve isso? Isaías capítulo 60, o verso 1 e 2. Olha só que extraordinário texto. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz. Isaías 60, verso 1. E a glória do Senhor está raiando sobre você. As trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. E a sua glória já está brilhando sobre você. Ao receber a palavra de Deus no seu coração e ao receber o Espírito Santo, este Espírito Santo queimando vai fazer com que você seja a própria chama. Você vai resplandecer a luz. Por isso Cristo disse, vós sois a luz do mundo. E aqui Isaías está dizendo, resplandeça a sua luz. Já vem a sua luz. Raiando sobre você vem a glória do Senhor. Para cobrir a terra com a luz, porque a escuridão cobriu os povos. Então, para que eu seja a luz do mundo, eu sou o produto, eu sou o resultado da palavra e do Espírito. Eu sou esse resultado. A reação da palavra com o Espírito é o combustível. O Espírito é o combustível, mas o Espírito tem que queimar alguma coisa. E queima quem? Queima quem? Queima o quê? Eu e você. Que tal a gente permitir que a palavra e o Espírito reajam na nossa vida a ponto de a gente iluminar as trevas? Que tal? Essa é a caminhada cristã. Porém, você vai cansar. E a crise vai se instalar. E quando esse dia chegar, e chegará, você vai precisar de azeite adicional. Que tal a gente estocar óleo? Que tal você aproveitar cada oportunidade, quando a palavra de Deus ela é aberta? Quando nós incentivamos a igreja a buscar na palavra virtude, suas horas de devoção. Não sai que nem um bicho de manhã fazendo o seu trabalho sem você ter um momento com Deus. Sabe? E vou dizer mais. Então vem o noivo. A Nova Jerusalém é a noiva. É o reino. E nós somos os convidados dessa grande união. Puxa vida. Nós vamos estar nesse grande encontro. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós temos nos distraído com as nossas coisas e temos ignorado o tempo sensível que nós estamos vivendo. Nós cremos em Jesus Cristo, cremos no seu retorno, mas às vezes vivemos como se isso estivesse muito distante de nós. Isso tem comprometido o nosso preparo para o encontro com o Senhor. Levianamente nós tratamos das coisas da igreja, indiferentemente lidamos com as coisas do teu reino.
Às vezes até ignoramos as nossas responsabilidades familiares. Muitos de nós distraídos com as nossas coisas importantes, como sustentar